E pessoal, então vamos colocar a nossa imagem da logo. Clique em imagem, seleciona aqui duas vezes, dimensiona aqui do tamanho que vocês quiserem. Aqui. E aí a outra coisa que tem aqui no Dash, quando eu falo Dash, fala Dash relatório, a gente está falando de relatório, tá? Outro parênteses aqui, vamos ficar logo. Para a Microsoft, né, a nível de documentação, enfim, quando a gente fala relatório, é isso aqui que a gente tem, né? E quando a gente fala dashboard, é aquele painel, é o painel. Dá para criar painel público. Não sei se tem um painel. Ó, esse é um painel. Deve estar legal, tá? Deve ser algum teste que eu fiz. Ó, esse aqui sim é o que a Microsoft chama de dashboard. Então esse aqui eu consigo adicionar things, né, de todo qualquer dashboard que eu tiver, não precisa ser um só. E aí esse aqui normalmente a gente usa para mandar e-mail, enfim. Mas esse aqui é o de documentação da Microsoft, esse é o dashboard. Mas no geral, a gente chama de dashboard o relatório, né? Como normalmente a gente chama tudo de dashboard. Então quando eu disser dashboard, então eu entendo o que é esse relatório aqui, tá? Não vamos entrar nesse detalhe ainda não. Depois, talvez, mas vocês já sabem, tá bom? Então tá. O que mais tem aqui, né? É o título. O título a gente pode colocar lá também. Não precisa ser o mesmo, tá? Pode ser só compra e vendas, não sei. E aí os botões é que eu queria falar com vocês. Os botões, na verdade, ele vai ser por último. Por quê? Porque ele reflete as páginas, né? Eu ainda não tenho essas páginas. Então, eu falei que a gente ia adicionar, né? Mas eu vou colocar o título. E, aliás, vamos criar as páginas em branco. E aí a gente já coloca aqui, já mata a página aqui. Então vamos lá. O título, vem aqui, ó, inserir caixa de texto. Bem simples, não tem segredo nenhum. Então vou dizer aqui que é para vendas, compras e vendas, né? Vou deixar em espanhol mesmo, que já está em espanhol. Selecionei aqui. E aí aqui eu vou dizer o tamanho que eu quero. A maioria das vezes vai ser no olhômetro, né? Difícil. Algumas empresas têm, né, a especificação das fontes e dos tamanhos, mas é bem difícil. Se não tiver, você vai seguindo aí o que você achar melhor ou o cliente achar melhor, né? Aqui um detalhe, mesmo que eu seja um nome pequeno, né, eu posso pegar aqui e colocar aqui, ó, ele vai identificar o meio aqui para mim, mas principalmente com caixa de texto eu não gosto de fazer isso porque o tamanho da caixa de texto não reflete exatamente o meio do texto. Então, por exemplo, eu posso ter uma caixa aqui ó, desse tamanho, e aí quando eu disser para ele que eu quero o meio, ele vai me dar aqui, ó. E ó, certamente não está no meio, né? Então, o que que eu faço? Eu sempre coloco ela aqui, ó, até o final da página e aqui até o meu limite, né, que eu quero aqui do meio. E aí aqui eu coloco no centralizar. Aí sim eu vou ter meu meio. E aí agora esse aqui que vai acompanhar o, o nome, né? Não o nome acompanhar a logo aqui. A logo eu achei bem grande. Tá legal. Identificou o meio agora tá certo. E aí agora outro detalhe, né? O detalhe.
ele tá preto. E aí quando eu venho aqui em cores, eu vejo que eu tenho cores pré-definidas aqui do Power BI, né? Então, é legal também vocês começar bem no início do projeto já fazer. Vou tirar aqui. Coisa tá de novo. Tamanho este tela de fundo. Tava matando aqui uma sombra minha. O que vamos fazer? Ó? Eu tenho aqui, por exemplo, naquele Figma. Vou abrir ele aqui. Eu tenho aqui, ó, a minha cor verde. E eu tenho o vermelho aqui da logo. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar esses dois lá no Power BI para eu não ter que ficar toda hora vindo aqui copiando esse código, colocando lá. Esse código aqui, para quem não conhece, é um código hexadecimal. E aí ele vai me levar direto para a cor, né? Eu faço isso, vem aqui, ó. Exibição. Clica aqui na setinha do lado. Tem vários temas aqui, né? Mas pra gente agora não é interessante não. Vamos aqui, ó, personalizar o tema atual. E aí eu vou mudar aqui, ó. Por 1, quero esse aqui. Sempre o jogo da velha aqui no início. Eu tenho o meu verde aqui, ó. E a cor 2, vamos lá no Figma. Aqui, já. Coloco ele aqui, cor 2. Então, basicamente o verde e o vermelho, que são os principais, né? Já está aqui. Se eu quiser colocar mais também, posso colocar. E aí outra coisa que eu já vou mudar aqui, aproveitar que eu estou aqui, colocar aqui, ó, pode mudar aqui o título, né? Não vou mudar por enquanto não. Vou colocar aqui, ó, visuais, que a gente já viu que está com a tela de fundo, né? Já vou deixar transparente, 100%. Tem mais coisa aqui que pode mudar, né? Mas por enquanto vamos mudar mais. Então tá, eu já tenho a cor lá. Aí agora sim eu posso vir aqui colocar a cor verde. Certinho. E aí agora para fazer os botões, como eu disse, né, eu preciso ter as páginas. Como que eu crio as páginas? Maisinho, nova página aqui embaixo. Aqui, criar uma página. Então qualquer outra página. Vamos lá na história. Resumen. O nosso resumo, né? Resumen. Vou deixar em espanhol mesmo, porque os dados estão tudo em espanhol, né? Então, clientes e provedores. Cliente. Provedor. Então, tem as 3 páginas aqui. Vou vir aqui de novo em inserir. Agora eu venho aqui, ó, botões. E aí ele tem uma opção legal aqui embaixo, que é o navegador de páginas. Então vou clicar aqui. Ele já criou para mim aqui todas as páginas. Tá bem diferente do que é o outro botão lá, né? Então, como que a gente configura? Sempre aqui. Então, ó, você tem forma. Primeira coisa, né? Vamos colocar, ele tá retângulo, ficar retângulo com canto arredondado. Uma dica, pessoal, nunca use muito arredondamento para as coisas do Power BI, tá? No botão, talvez nem tanto. No botão acho que dá para você arredondar e não tem tanto problema. Mas para o restante, vamos moderar aí no arredondamento. A gente tem uma... Normalmente, né, principalmente quando a gente começa com o Power BI,
A gente tem sempre uma mania, né, de usar todas as ferramentas possíveis e não é nem sempre é legal, tá? É, quando você pega para fazer é legal, mas aí quando você pega uma pessoa que está mais acostumada, um diretor, ou um gerente, ou um superintendente, não sei, é, muita coisa eles não querem, né? O dashboard ele precisa ser um pouco, ser mais limpo, ser mais, sabe, mais clean, enfim. E a gente vai entrando nesses detalhes aí no decorrer aí do curso. Então tá, então eu já arredondei aqui. Rotação não quero. Estilo. Estilo. Estilo a gente vai trabalhar bastante, mas eu quero outra coisa. O layout da grade. Vou colocar aqui ó, como vertical. Vou ali, ó, um pouquinho mais a cara do nosso lá, né? Vertical. Aí ainda aqui, real, eu não preciso mudar. Página, se você for ver aqui, ele não aparece a página inicial, né? Ou a página que eu tô aqui no caso. É a capa, né? Ele aparece só as outras. Então eu vou vir aqui, ó, páginas, colocar aqui mostrar e eu vou tirar a home. Tá só com as três. Sempre a linha ali, ó, no meio. Aí o que eu vou fazer? Aqui um negócio bem legal, né, aqui no estilo, é que a gente tem algumas opções, né? Aqui você tem o estado padrão, o focalizar, pressionar, selecionado. Selecionado aqui a gente não vai usar porque a gente não vai ter o botão selecionado aqui, né? Virou a página. Mas os outros a gente pode mexer. Então o padrão é o estado padrão assim, do jeito que ele sem mexer em nada, né? Sem mexer em nada, a cor da fonte é preta, mas aqui é branca, né? Então, e o preencher aqui, que seria o fundo, né? Que está branco, é aquele nosso vermelho. Para confirmar. Vermelho. E aí, ó, quando você passa o mouse, você vê que ele fica meio cinza, né? Cinza. A gente não quer isso. Já vai mudar. Aqui ainda, só aproveitando aqui o padrão, ele tem uma sombra. Uma sombra. E não tem essa borda, tá vendo? Tá preto aqui em volta. Isso aqui ele não tem, tá vendo? Então aqui eu tiro essa borda. Sombra eu já coloquei. Vou aumentar aqui o tamanho dele um pouco, talvez. O arredondamento está um pouquinho maior. Vou dar aqui também para ficar igual, deve estar 10, 15. Não sei aqui. Um pouquinho. Aqui esse efeito. E agora eu vou configurar esse hover aqui, né? Que a gente chama hover. Mas aqui é só o focalizar. Ele está falando que quando eu focalizo a fonte é branca. Realmente continua branca, mas ele aumenta, tá vendo? Quando eu passo o mouse, ele aumenta a fonte. Então a minha fonte está 10. Quando eu focalizar, quero que ela seja 11. Talvez vai dar uma diferença porque o nosso lá está tudo maiúsculo. Por 12, da fonte continua branca, mas o preencher passa a ser esse verde. Mesmo efeito, tá?
Então, tá pronto aqui os nossos botões. Se eu quiser testar, pode segurar o Ctrl, tá? Isso vai funcionar aqui no nosso ambiente de desenvolvimento, né? Aqui nesse Power BI que a gente chama de Power BI Desktop. Então, no Power BI Desktop, você só consegue testar link segurando Ctrl, né? Mas na web ele funciona normalmente, tá? Quando você estiver na web, não precisa segurar nada, ele já vai para o lugar que você quer. Então, se eu quero ir para provedores, se eu quiser ir para clientes, funciona direitinho. Ctrl segurado, Ctrl apertado e ir para outra. Pessoal, aqui foi essa página praticamente. E na próxima aula vamos para a próxima página.